paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e te fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder difundir a palavra do Senhor. Neste momento, vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo através de sua palavra. Pai, fala conosco através de sua palavra. Precisamos do auxílio do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja fazendo que essa palavra seja revelada aos nossos corações, para que nós venhamos a viver de acordo e de conformidade com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel 37, no versículo de número 4, que diz assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Observamos, meus amados, que nos dias de hoje é muito comum nós ouvirmos as más notícias. É com respeito à pandemia, é o desemprego, é muitas vezes a carestia das coisas, não é? Muitas vezes são palavras negativas que querem assolar o meu e o seu coração. Mas observemos como aconteceu aqui no tempo de Ezequiel, está acontecendo nos dias de hoje. Ezequiel ele se deparou com um vale seco, de ossos secos, na onde não havia qualquer tipo de esperança. Nós nos deparamos hoje em dia com aquilo que não existe qualquer tipo de esperança. Nós ouvimos as várias notícias, nós ouvimos as várias pessoas falando, né? A sociedade está procurando um jeito de respirar, está procurando uma forma de achar algum tipo de esperança. Nós vemos aí que muitas vezes as más notícias vêm das mais diversas formas. Mas, no entanto, olha o que diz a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então observe bem, meus amados. Assim acontece conosco. Muitas vezes nós estamos andando no meio de um vale de ossos secos. Os problemas que assolam nos dias de hoje podem ser ossos secos para mim e para você, pode ser um vale, na onde nós não vemos qualquer tipo de perspectiva, qualquer tipo de esperança. Então, o que pode mudar essa situação é a palavra do Senhor, é nós confiarmos em Deus, confiarmos em sua palavra. Não tem outro jeito, não é? Não tem outro jeito para mim e para você, não existe outro jeito de nós podermos vencer as situações do dia a dia, a não ser pela palavra de Deus. Por isso que é muito importante quando nós muitas vezes levantamos de madrugada, é necessário nós estarmos orando, estarmos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus para adquirir fé, para podermos enfrentar este mundo. É só através da palavra do Senhor que nós vamos conseguir vencer as coisas, as situações do dia a dia. Tá certo? Então é só assim, meus amados. Por quê? Então eu e você não devemos estar presos àquilo que muitas vezes o mundo está falando para nós. Está falando sobre derrota, está falando sobre vários tipos de miséria, está falando sobre desemprego, está falando sobre muitas coisas que querem assolar o nosso coração. Mas nós devemos ouvir a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que vai nos edificar na presença do Senhor. É só a palavra de Deus que vai trazer esperança para mim e para você. Como diz lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós devemos entender que é só a palavra de Deus que vai trazer fé para mim e para você. Que nós não devemos ficar presos àquilo que está acontecendo, porque aquilo que está acontecendo já foi profetizado em Mateus 24 e também em Marcos 13, né? Que são as últimas coisas, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, que o que está acontecendo não venha assolar o meu e seu coração, mas nós venhamos a ficar presos na palavra de Deus, ter fé pela palavra de Deus. Não temos, não. Porque nós devemos entender também que a palavra de Deus, que é o nosso alicerce, né? É o que diz em Mateus, capítulo de número 7, no versículo de número 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, venhamos a meditar. Primeira coisa, todo aquele, pois,
que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quer dizer que nós devemos escutar e praticar a palavra de Deus. Porque aí nós teremos o quê? Assimilá-lo-ei ao homem prudente. Então nós somos prudentes quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? Que edificou sua casa sobre a rocha. Não existe outra forma, meus amados, de estarmos alicerçados, de não cairmos, de nós muitas vezes não venhamos, para que nós não venhamos a sucumbir, nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. É muito importante que eu e você venhamos a estar alicerçados nas coisas do Senhor. Sem isso, nós não vamos estar vencendo as situações e nós, muito pelo contrário, nós vamos sucumbir, não é? Podemos aqui estar observando também Lucas, no capítulo de número 24, que é uma história conhecida de todos nós, não é? Ali os dois discípulos na estrada de Emaús, os quais estavam negativos porque Jesus havia morrido, mas Jesus ele prometeu que iria ressuscitar de dentre os mortos, né? Mas só que eles não creram nisso. Eles achavam que Jesus queria remir o povo de Israel, ou seja, iria libertar Israel do domínio de Roma. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Não foi isso que aconteceu. Mas Jesus estava demonstrando que ele iria morrer na cruz do Calvário justamente para remir os povos dos seus pecados. Então, não houve uma compreensão da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, muitas vezes é isso que acontece. Por não ter compreensão das coisas de Deus, não entender o que Deus está fazendo, nós muitas vezes ficamos cabisbaixos, nós ficamos assim com o espírito de derrota, ficamos muitas vezes não entendendo aquilo que Deus quer, e isso aí também aflige o nosso coração. Ficamos muitas vezes confiando na política, confiando em Beltrano e Ciclano, não é? E a palavra do Senhor nos informa: maldito o homem que confia no homem. Então, nós devemos confiar unicamente em Deus. Então, o que diz aqui na palavra do Senhor, não é? Então, e diz aqui também em Lucas 24, no versículo de número 25, diz assim: e ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória mais longe. Então aqui nós observamos que naquele momento de negativismo, na onde os discípulos estavam ali tristes, estavam conjecturando aquilo que havia acontecido, os problemas que estavam ali ocorrendo, né? Que eles pensaram que Jesus era um libertador, que ia remir Israel, eles de repente se deparam com alguém. Quem? O próprio Jesus Cristo, que na verdade veio ali lhes expor o que? A palavra de Deus. E disse para eles que eles se esqueceram das promessas que estavam escrito na palavra de Deus. Eles se esqueceram daquilo que os profetas haviam falado sobre Jesus. Então, muitas vezes tem pessoas que passam problemas, passam lutas, passam dificuldades, se esquecem da palavra de Deus. Se esquece daquilo que a palavra de Deus lhes fala, né? E muitas vezes nós somos dessa forma. Nós nunca devemos nos esquecer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a melhor notícia para mim e para você. A palavra de Deus que vai trazer o quê? Vai trazer um novo alento, vai trazer uma nova direção, vai trazer um norte para mim e para você. É a palavra de Deus que não vai nos deixar cair. É a palavra de Deus que vai motivar a nossa fé. É a palavra de Deus que vai muitas vezes fazer com que nós sejamos muito mais que vencedores. Então, que eu e você não venhamos a estar presos às coisas dessa vida, mas que nós venhamos a estar presos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos a estar presos àquele que pode todas as coisas. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Então, vamos nesse instante, vamos orar para que Deus esteja nos abençoando. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, nos ajuda a ficar presos na sua palavra. Sabemos que os tempos, Senhor meu Pai, são difíceis, que os problemas estão assolando. Sabemos aí que muitas vezes vem a desesperança, vem muitas vezes a desistência, mas precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ficar presos em Ti, porque é só o Senhor que pode nos trazer vida e trazer vida em abundância. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus pedimos a Tua misericórdia, o Teu amor, para a honra e glória do Teu nome. Amém
e graças a Deus. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.